Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês 8 passos para a mudança de John Kotler. E vocês lembram que na apresentação passada eu falei sobre a curva da mudança de Kübler-Ross? Então quem não viu essa apresentação, tá aqui o link. Vocês podem assistir, que eu recomendo, né, assistir essa apresentação. Vai fazer bastante sentido até para essa daqui, né? Vocês lembram disso aqui, certo? Vocês lembram do ponto? E tá aqui a referência para essa apresentação de hoje, né? Então tem um artigo bem legal na Project Builder falando acerca desses 8 passos que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Bem, John Kotler ele é, né, um doutor, professor também, consultor, então é um cara bastante conhecido lá nos Estados Unidos. E ele já escreveu vários livros, inclusive best-seller, e ele se baseou, esses 8 passos dele se baseou naquela curva de mudança de Kübler-Ross. Então, meio que um aprofundamento daquilo que nós já vimos na apresentação anterior. Então, o primeiro passo que ele apresenta é criar o senso de urgência, tá? Então, quando você está falando de mudança, é importante que você haja imediatamente, porque essas mudanças, elas podem chegar para as pessoas da maneira errada, da forma errada, né? Então, como eu disse, mudança sempre é traumática, vocês lembram disso, né? Vocês lembram desse ponto da curva, né? O início sempre é aquele trauma. E se você não agir imediatamente para poder tranquilizar as pessoas, para que elas se sintam mais, não vou dizer confortável, mas para que elas não sintam um choque tão grande, né, a sua mudança pode ir por água abaixo. E é importante envolver as pessoas certas também nesse processo de mudança. Então, não só as pessoas de gestão, mas as pessoas também as pessoas que de certa forma têm uma certa influência entre as outras, né? As pessoas que vão de alguma forma te ajudar nesse processo de mudança. É importante também deixar claro a razão da mudança, para que as pessoas estejam engajadas, para que desperte a motivação nas pessoas, né, para que elas não fiquem frustradas achando que você está querendo atrapalhar a vida delas. Lembra que eu falei do software, que às vezes a gente faz uma mudança lá e o cara fala, poxa, mas por que o cara mexeu nisso daqui, né? Tava tão bom do jeito que estava, mas é importante você mostrar que aquilo ali vai melhorar o trabalho, que aquilo de certa forma vai trazer um benefício, deixar claro que tem um motivo para aquilo. O segundo passo é fazer alianças poderosas. Então, quando você vai fazer uma implantação de uma mudança, você precisa identificar as pessoas-chave. Quando você está falando de implantação do sistema, a gente chama isso aí de usuários-chave. São as pessoas que são influenciadoras, pessoas que têm mais experiência, as pessoas que detêm o conhecimento da empresa, que conhecem os processos da empresa. São pessoas que, de certa forma, vão ajudar a fazer aquela mudança dar certo. E o terceiro passo é criar uma visão desta mudança, né? Então, da mesma forma que os gestores eles utilizam a visão para poder nortear, né, os objetivos da empresa, durante o processo de mudança é interessante também criar uma visão para nortear as pessoas nos momentos em que elas precisarem tomar uma decisão. Porque, como a gente viu lá na curva de Kübler-Ross, a mudança ela não é linear. Então, vai acontecer situações, vão acontecer momentos em que aquilo que estava previsto vai ter que ser revisto, vai ter que ser feita uma adaptação. E se as pessoas que estiverem envolvidas, elas tiverem uma visão, elas souberem qual que é a visão, elas tiverem claro, né, qual é o objetivo, elas vão poder tomar as decisões baseado nisso, né? E aí é importante considerar os princípios, os valores da organização para poder criar essa visão. Criar visão nunca é fácil, né? É sempre complicado se colocar numa frase tudo isso, mas é importante considerar os valores da empresa também, para não parecer que está atropelando tudo. É importante criar esta visão junto com as pessoas que estão envolvidas também no processo, né, para não parecer que é uma coisa que está sendo empurrada, né, as pessoas poderem se sentir responsáveis por aquilo também, tá? O quarto passo é investir na comunicação. Então é importante garantir que a mensagem vai chegar para todo mundo da maneira correta, da maneira certa. Então um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente está implantando uma mudança, principalmente uma mudança, por exemplo, numa organização grande, é a gente comunicar apenas os gestores, comunicar apenas as pessoas que estão mais próximas ali da gestão. E aí, achar que essas pessoas vão passar a mensagem correta
para os demais. E geralmente quem vai fazer acontecer essa mudança não são os gestores, eles são influenciadores. Mas se as pessoas que estão lá na base não estiverem engajadas, se as pessoas que estiverem na base elas não tiverem conhecimento do processo, da visão, do objetivo, enfim, se elas não estiverem engajadas de uma certa forma, a mudança pode ir por água abaixo também. Então é importante garantir que essa comunicação vai chegar a todo mundo da maneira correta, tá? Então, às vezes, criar workshops, sei lá, criar algum procedimento, alguma forma que todo mundo seja comunicado, né, por que aquela mudança está acontecendo, a visão e por diante. O quinto passo é empoderar a base. Então, assim, um dos grandes problemas da mudança não é só as barreiras de pessoas, que eu não quero mudar. Muitas vezes a mudança ela não acontece, por quê? Porque tem barreiras técnicas, barreiras normativas, ou seja, tem muita burocracia, né, para fazer aquela mudança, e aí esbarra em uma coisa que tem que pedir autorização para outra pessoa, e aquela autorização demora, e aí o pessoal acaba perdendo engajamento e uma série de coisas. Então é importante certificar que as barreiras técnicas, humanas, normativas sejam removidas para que a mudança flua de uma maneira tranquila. E aí é importante empoderar os agentes de mudança, porque como eu falei, não é linear, né? A gente não vai decidir aqui que vai ser tudo assim e vai acontecer da maneira que a gente decidir, né? Não é assim que acontece. Vão haver algumas situações, né? Haverão algumas situações onde as pessoas vão precisar tomar decisões. Então é importante que as pessoas tenham poder para tomar essas decisões. O sexto passo é criar metas de curto prazo. Eu sou uma das pessoas que me motivo por pequenas conquistas, né? Esse é um dos motivos de eu gostar de quebrar tarefas grandes em coisas pequenas. Eu fico feliz quando eu pego uma tarefa que vai demorar, sei lá, 2 dias, mas a cada 2 horas, a cada 1 hora eu vou lá e consigo mover alguma coisa e dizer, acabei um pedaço. Eu me satisfaço com isso. E comemoro também, né? Então, as pessoas geralmente se motivam por isso. As pessoas ficam desmotivadas quando elas estão fazendo alguma coisa que demora muito tempo e elas não conseguem ver a fluidez daquilo. Elas ficam pensando, poxa, já faz 3 dias que eu estou fazendo isso, já faz uma semana, já faz um mês que eu estou fazendo isso. Por mais que seja legal, por mais que seja um desafio, com o passar do tempo a gente acaba se cansando, aquilo acaba, poxa, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de acabar. E quando você cria metas e prazos curtos, você meio que quebra isso, porque o seu prazo, a sua meta é até um ponto curto, e aí você consegue atingir aquilo. Então você não fica naquela coisa de só vai ver o resultado daqui uma semana, daqui um mês, daqui sei lá quanto tempo. Você alcança aquele resultado mais rapidamente e isso vai te trazendo satisfação, você sente que você está andando, você não está parado, né? Ou você está perdido sem saber quanto falta para você poder acabar. Então é importante ter isso. E aí comemorar, né? Comemorar essas conquistas é importante para que as pessoas se sintam motivadas para poder alcançar outras, para poder continuar buscando, acreditando na mudança. O sexto passo é de não diminuir o ritmo, né? Então as mudanças elas demoram para ser absorvidas. Então não é porque a gente já postou, estamos no caminho, estamos alcançando, está dando certo, está ocorrendo como planejado, aconteceu um problema ali, mas a gente conseguiu contornar, bem, agora podemos relaxar. Não. A gente tem que esperar um tempo, tem que manter o foco, porque a mudança demora para ser absorvida. Então, mesmo depois de ter sido feito todo o processo ali, beleza, mudou, virou, agora é assim, a gente precisa garantir durante um tempo que aquilo foi incorporado, que as pessoas estão seguindo aquele processo, que aquilo, de certa forma, está embutido agora no dia a dia, nos processos da empresa, da corporação. E o último é tornar a mudança parte da cultura, tá? Uma das coisas legais aqui da BlueSoft é que a gente gosta de mudanças, né? Mudança é uma coisa boa. Na maioria das empresas, a mudança ela é algo ruim, as pessoas não gostam de mudar. As pessoas falam, poxa, mas tá bom assim, né? Do jeito que eu tô fazendo tá bom, mesmo que não esteja bom, mas eu tô acostumado a fazer assim, então é melhor fazer assim. E uma das coisas legais daqui da BlueSoft é o que John Kotler fala, que a mudança tem que fazer parte da cultura da empresa. Quanto mais a cultura estiver ali no DNA da empresa, mais fácil vai ser para fazer mudança, né? Então é importante pregar e ensinar isso, que a mudança ela é boa. Porque quando a gente fica parado, por mais que a gente ache que o processo está bom, que aquilo
enfim, que aquilo está satisfatório, a gente para de crescer, a gente para de melhorar. Né? Quando a gente entende que nós podemos melhorar ainda mais do que já estamos, poxa, tá legal, mas nós podemos melhorar ainda mais, a gente está sempre buscando a mudança. E aceitar que a mudança não é definitiva. Então a gente às vezes faz uma mudança, né? A gente já viu isso várias vezes aqui, e a mudança não ocorre como esperado. O resultado que a gente tem da mudança não é o que a gente queria. Tudo bem, não tem problema, a gente muda de novo. Né? A gente procura uma nova forma de fazer. O importante é que a gente não se acomode, que a gente não ache que do jeito que tá bom, né? A gente sempre procure melhorar. E aí os líderes, eles precisam entender e apoiar esse pensamento de que a mudança é boa, de que a mudança precisa acontecer, de que toda mudança, quando for acontecer, vai ser para trazer benefícios e não para trazer prejuízo para a empresa, tá? Então, assim, esses são os passos, né, que ele fala, e esses passos são meio que para ajudar as pessoas que estão envolvidas naquele processo de mudança a passar por ele de uma maneira menos traumática, digamos assim, né? Vocês lembram dos passos lá? Vocês devem lembrar que tem alguns momentos lá que dá até depressão, né? Então, assim, esses 8 passos ajudam a fazer esse tipo de coisa. E assim, eu falei do processo de mudança, tal, falei de empresa, falei de corporação, mas vocês lembram que uma das coisas interessantes disso tudo que eu estou falando é que a curva da mudança de Kübler-Ross não foi feita para nada disso. Ela estava estudando a experiência de morte, né, a experiência de morrer, a experiência de pessoas que estavam em fase terminal. Não tem nada a ver com isso que nós estamos falando agora de empresa. Só que é uma mudança. E como as pessoas encaram essa mudança é muito parecido com como a gente encara mudança na nossa vida, né? Mudança de casa, mudança de emprego, mudança de relacionamento, mudança de uma série de coisas, né? Existe um padrão nessa coisa de mudança. Então, se a gente seguir, né, essa ideia, talvez esses passos não se encaixem perfeitamente em tudo isso que eu falei, mas se você seguir esse raciocínio, né, de organizar as coisas, de definir um objetivo, de incorporar a mudança, de ter as pessoas certas ali para te ajudar na mudança, com certeza você vai conseguir ter uma estratégia legal para fazer com que a mudança aconteça de uma maneira menos traumática para você e para as pessoas que estão acompanhando esse processo contigo aí. Então, mais uma vez, vale para a nossa vida, vale para tudo que a gente faz, desde que a gente consiga entender esse conceito e aplicar na nossa vida. Beleza? Bem, esse é o recado, obrigado. Isso aí.